Olá a todos, tudo bem? Me chamo sacerdote Joel Brito, pertencente a esse núcleo de aprendizado em busca de autoconhecimento e aprimoramento da supraconsciência. Sim, esse canal ele propõe justamente a todos vocês uma série de conteúdos voltados a não só ao conhecimento oculto místico, mas também voltado ao despertar de consciência. Como vocês podem ter esses despertares espirituais, chamados assim também, para evoluir a sua consciência. E evoluir a consciência a gente entende também como admitir o autocontrole, né, sobre essas forças que regem nossos corpos, que regem o mundo, que regem o universo, que regem todo esse sentido, né, que acaba preenchendo todos nós, preenchendo não só você em relação a você mesmo, em relação às outras pessoas, em relação ao mundo, em relação ao universo. Então, para a gente introduzir, né, a série inaugural que a gente vai trazer e propor a vocês, comumente, é voltada ao princípio da polaridade, né? Que não é só uma proposição hermética, mas é um conceito que vai permear quase todas as evidências, né, naturais, né, que estão presentes nas coisas dos seres, no próprio cosmos. Então, o princípio da polaridade, a gente tem diversos, né, signos que parte de uma semiótica linguística, onde vão tentar representar esse equilíbrio, né, dual entre as coisas. Então, essa dualidade é que vai caracterizar esse princípio, primeiramente. Então, significativamente, todos esses símbolos que eu estou dispondo aí na imagem para vocês são representações dessa dualidade, né? Temos aí a Ouroboros, entre essas duas forças, né? Essas nuances entre a serpente e o dragão. Temos também a feminilidade, a masculinidade expressa no grande rei Sol e na grande mãe Lua. E temos aí também a representação do signo do Tao, né? Que é a máxima taoísta entre o Yin e o Yang, que também vão fornecer esse sentido e significado voltado à dualidade. E isso a gente pode ver em diversos conhecimentos realmente presentes, né, nesse conhecimento, os ocultos voltados à humanidade. Então, essa é uma gama de signos, é uma gama de semiótica e linguagem que são presentes aí. Então, vamos entender significativamente o que significa esse princípio da polaridade? Bem, esse texto que estou propondo a vocês, que vocês estão vendo aí na imagem, já deve ter acesso e conhecimento da maioria. É um texto, né, um recorte lá dos fundamentos do Cabala, né, que vão dar o valor significativo a esses princípios herméticos. Enfim, onde consiste, né, a retratar os princípios que regem o universo. Entre eles temos o princípio da polaridade. Ele define que o seguinte, que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. Os semelhantes e os insemelhantes são só uma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Onde a gente pode ver esse significado, né, atuante dentro da natureza é justamente o contraste entre luz e sombra. Pegando a categoria entre luz e sombra, vejamos bem que parecem ser coisas distintas. E a gente está aqui querendo propor a vocês a não aceitar mais essa divisão. Todas as forças oponentes, né, as forças opostas, elas têm algo em comum, têm uma força comum, têm uma finalidade. E essa finalidade vai se expressar, quando a gente vai ver depois, né, por uma gradação. Né? Cada gradação vai ter um equilíbrio em comum e vai ser próprio desse equilíbrio. Quando a gente pega a categoria entre luz e sombra, nós estamos admitindo, na verdade, duas coisas que parecem ser distintas, mas quando bem associadas, vejamos que essa diferença só se dá em grau e nem mais uma outra coisa. Então podemos ver que o fator de luz em um ambiente nada mais é do que a ausência de sombra, ou a quase ausência de sombra. E o fator de sombra, na verdade, mais é do que a ausência de luz, ou quase a falta, né, desse fator. Como podemos observar isso? Você está dentro de uma caverna, né? Você se propõe a entrar numa caverna. Essa caverna ela está totalmente fechada. E dentro dessa caverna tem um breu total, né? Tem uma escuridão total, onde você não tem acesso a quase nenhuma luz. Se a gente se dispor gradativamente, a iluminação, né? Se por exemplo, no caso tiver uma fresta e começasse a entrar luz por essa fresta, gradativamente o local seria iluminado. Então a gente dispõe que a luz, quando gradativamente acessa esse local, dá a iluminação devida, mas que a sombra, né, ao redor dessa fresta, podemos dizer assim, a própria imagem
que eu expus a vocês que demonstra isso, não elimina totalmente a escuridão, mas favorece a luz, é uma intensidade, né? Um recorte de intensidade. Então podemos ver que essas duas forças elas não se opõem quando uma está presente com a outra. Na verdade, elas estão dispostas sim, só que intensidade diferente. O mesmo seria, por exemplo, se eu estivesse numa sala totalmente iluminada e fosse gradativamente, diminuindo a iluminação do ambiente. Aí eu estaria colocando em prevalência a sombra contra a luz, mas mesmo assim não teria a iluminação total de luz. Então, para a gente entender melhor essa gradação, a gente tem dentro do princípio da polaridade a gradação de polaridades. A gente precisa entender o que são essas polaridades. Então, as polaridades, elas pertencem ao mesmo corpo, mas se diferem pelo seu grau, pela sua intensidade. Como nós podemos fazer uma transposição didática direta a respeito disso? Vejamos bem, pegamos um ímã. O ímã, ele é caracterizado por ter suas polaridades diferentes. Temos um polo positivo e um polo negativo. Esses dois polos, a gente sabe que eles emitem energias magnéticas diferentes, distintas uma da outra. Mas quando associadas, eu digo associadas porque eles pertencem ao mesmo corpo. Então, para gerar essa oponência, a gente precisaria de uma finalidade em comum. Então, qual é essa finalidade? Gerar campo magnético. A finalidade dessas forças opostas seria gerar um campo magnético. E esse campo magnético ele só é existente por meio da existência, da prevalência dessas duas polaridades, desses dois extremópolos que pertencem ao mesmo corpo. Então, o princípio da polaridade, da gradação dos polos, nada mais do que mostra isso em evidência, que temos essas forças opostas, mas quando elas entram em equilíbrio, elas vão dar uma finalidade em comum. Então vejamos bem, vamos pegar aí outras categorias para entendermos melhor, o que representaria esse polo positivo e o negativo. Bem, dentro da linguagem, o histórico, antropocênico, antropológico, nós podemos demonstrar que diversas categorias no decorrer da linguagem humana foram consideradas, em certo ponto, contraditórias. Aí temos, por exemplo, o frio, o quente, o bem, o mal, a luz, a sombra, o espiritual e o material. São alguns exemplos, mas isso está legível para todos os casos, todas as categorias evidentes em sua natureza. Então vejamos bem que temos essas características que foram, ao longo do tempo, ligadas a esse efeito maniqueísta, onde características positivas estariam ligadas à luz, à iluminação, à salvação, ao bem e a Deus. E a negativa ligada às sombras, ligada justamente ao maligno, ao diabo, e todas as vertentes que estão conjuntas a isso. Para a gente entender significativamente melhor como elas se associam, já que são polos diferentes, extremópolos diferentes, mas quando associados vão dar um sentido em comum, a gente tem esses exemplos, que eu disponho novamente aí para vocês, onde vamos ter esse mesmo ímã, mas com essas categorias distintas. Podemos ver bem que quando a gente pega a relação entre bem e mal, a gente vê que quanto mais mal for domado por esse corpo, quanto tiver mais atuante nesse corpo, menos bem podemos ter. O mal é representado pela cor vermelha e o bem pela cor azul. E ao mesmo tempo, quanto menos bem, ou o inverso, quanto menos bem eu tiver, mais mal terei. E o exemplo que eu tiro também é quanto mais bem eu estiver disposto a esse corpo, menos mal eu terei presente. Então podem ver que essas duas vertentes, esses dois polos, esses extremópolos, eles se associam, estão no dinamismo, ligados ao dinamismo. Eles não são coisas restritas, eles não são fatores restritos, fatores únicos, que não têm qualquer outra relação com o seu oposto. Na verdade, eles têm uma relação, eles têm um dinamismo, eles têm essa associação de forças. Então, qual seria realmente o ideal desse princípio da polaridade? O que ele significa? O que ele vai representar? O que ele vai contribuir para a minha vida? O que ele vai contribuir para a minha evolução espiritual, para a busca desse autoconhecimento, da supraconsciência? Irmão, vejamos bem. A gente pode analisar, através de certos signos expostos aí, nos conhecimentos da humanidade. Um deles, um signo que é cetro, de poder, é proposto pelo próprio hermetismo, que é o cetro do caduceu de Hermes, que é um cetro ligado justamente a essa proposta
dual entre as polaridades e a sua finalidade. Então vejamos bem, quando nós pegamos o Caduceu de Hermes, nada mais do que estamos dispostos, diante de todos esses fatores que eu acabei de falar para vocês. Eu numerei nessas categorias, em partes, esse símbolo, justamente para ficar muito mais claro para vocês. Então essas primeiras 3 numerações são as principais e mais significativas para a gente ter esse entendimento do que se trata, qual é a finalidade disso tudo, qual é realmente o propósito de a gente estudar o princípio da polaridade. Vejamos bem, temos o caduceu, o cetro, e vejamos que essas 2 serpentes são entrelaçadas. E quando elas mais que atingem o topo, já temos a presença de outro símbolo, que é a esfera de Aor, que é a esfera do equilíbrio, a esfera de luz, da nobre consciência. Então essa esfera fica no centro, ou seja, ela intermedia, ela equilibra essas 2 forças que são diferentes. A Ode e a Ob, que são essas 2 serpentes do caduceu, são forças distintas, mas quando associadas, elas dão uma finalidade comum, que é a esfera de Aor, que é a nobre consciência. Então, essa esfera de Aor seria o objeto formado a partir da oponência das forças que regem o universo. Então, isso pode ser caracterizado por ambas situações, por ambas circunstâncias, por qualquer sistema de associação. Então elas tornam-se, assim, um ponto de equilíbrio, uma interseção harmônica das forças, admitindo um estado de espírito para nós humanos. Então esse equilíbrio é manifestado de diversas formas na natureza, mas para nós humanos, significativamente é voltado à consciência, a um estado subjetivo da mente, que leva ao estado de espírito anímico. Então o caduceu de Hermes expressa essas 2 serpentes como forças distintas, mas quando associadas dão uma mesma finalidade, que pode ser uma ideia, que pode ser um estado de uma coisa, pode ser a união de saberes, enfim, não interessa. O importante é saber que eles admitem essa unificação para um equilíbrio. Então, se a gente entender, se dispor a entender que esse caduceu, ele está a fim de um equilíbrio, de uma nobre consciência, de uma finalidade, e que podemos dizer também que para nós humanos essa finalidade se expressa como estado de espírito, a gente pode dizer que esse estado de espírito nada mais é do que uma experiência, de que um estado de consciência. Sendo assim, esse estado é vivido, ele é experimentado, ele não é sustentado pela vida. O que eu quero dizer é que a gente tem que admitir uma forma ativa, a gente vive constantemente sobre aquele estado. Não é algo que vai ser tocado, algo que a gente procura, algo visto sobre essa realidade. Então, quando a gente considera que essa consciência é um estado de espírito, a gente está dizendo que ela é cognoscível, que ela é subsistente. Por que cognoscível? Porque ela vai ser de uma forma diferente para cada mente, para cada consciência. Ela vai ser de acordo com a sua individualidade, a necessidade de consciência. E por que ela é subsistente? Porque ela não existe tridimensionalmente para nós vermos, tocarmos e ouvirmos. Ela sim subsiste. Deve ter uma outra realidade, que é a mental, a anímica, onde ela vai ter sua existência, sua devida colocação. Então esse estado de espírito nada mais é do que os princípios e os valores que a gente prega quanto humanos. Então se a gente pegar toda essa evidência da moralina, que é por meio dessa divisão das coisas, entre bem, mal, luz e sombra, a gente pode evidenciar certas coisas que não vão ter uma definição exata, que são esses princípios, são esses valores de luz nobre, de consciência nobre. Então a gente pegando Gandhi, pegando Buda, pegando Zaratustra, pegando Jesus Cristo, a gente pode perceber que eles eram regidos por princípios e valores nobres, eram regidos por uma consciência nobre. O que são essas consciências e princípios? É o que a gente considera como amor, perdão, esperança, paciência, meditação, felicidade e diversas outras. Dizendo esses são valores nobres. Ou seja, não existe uma definição exata para eu distinguir um amor vivido por mim ou um amor vivido por outra pessoa. Cada um vai ter uma individualidade, cada um vai ter um amor com características e princípios diferentes, com gradações diferentes. Ou melhor, vai ter determinadas situações de equilíbrio que vão levar a um amor diferente. A gente pode trazer à tona, definir que o amor, ou melhor, o estado de espírito, que pode ser um amor, pode ser perdão, a paciência, a felicidade,
Ela tem grau sim, mas quando existe um equilíbrio maior, elas são expressamente ditas nesse princípio maior. Então elas vão ser desprovidas desse grau, vão ser desprovidas de adjetividade. Ora, por quê? Vejamos bem na imagem do imã. Quando a gente tem essa oponência de forças, né, a gente nada mais do que tem esse conflito dual pela a prevalência de uma contra a outra. Mas o que a gente está procurando não é disso. A gente não está à procura de desequilíbrio. A gente está à procura de um equilíbrio, né, que unifique essas duas coisas em uma só. Mas elas não podem se fundir simplesmente e dar origem a uma outra coisa. Na verdade, elas estão interligadas, mas precisam de um equilíbrio. Preciso de uma máxima harmônica, e essa máxima harmônica que vai levar a essa finalidade comum, que é um estado de espírito. Precisamos admitir sobre esse estado de espírito. E esse estado de espírito, já que é a máxima do equilíbrio, ou seja, vai além do equilíbrio, seria como se fosse um equilíbrio perfeito, né, dizemos assim, ela não vai ter adjetividade, não vai ter adjetivos, não vai ter grau, só vai ter uma intensidade característica. Vejamos bem, uma coisa tão pura quanto o equilíbrio máximo, ele não pode ter certas corrupções, né? A gente não pode apontar que ele deve ser algo sujo, que ele deve ser algo limpo. Pelo contrário, ele é em si o que é, por ele ser o máximo das coisas. Então ele vai sobrepor essas oposições. Então vejamos aí, vamos pegar o exemplo do amor. Se a gente admitir o amor como um estado de espírito, né, a gente vai considerar ele como um equilíbrio máximo de duas forças opostas. Então o amor, ele não vai ter adjetivo. Então a gente não pode definir o amor como muito amor, ou como amar de muito, ou amar de pouco, ou como amor incondicional, ou como fraco amor, ou como amor próprio. Ele não vai ter adjetivo, ele vai ser simplesmente o amar. O amor é em si ele próprio. Então quando você admite o estado de espírito do amor, na verdade você é o amor. Assim como todos os outros estados, você vai ser aquilo. Você não está apenas à procura daquilo, você primeiramente está sendo aquilo. E secundariamente, você vai buscar coisas que te motivam a viver constantemente sobre aquele estado. Então, para a gente realmente quebrar, né, romper com essa moralina de querer dividir as coisas, né, suas forças opostas, vamos focar realmente no que importa, que é gerar essa finalidade comum entre as forças. E para isso, a gente precisa quebrar com o paradigma de que elas estão isoladamente ali disfarçadas, né? Como se fosse uma coisa só. E não é. Por exemplo, se eu falasse, né, que não existe amar de menos, amar de mais, talvez você poderia até realmente não compreender de forma definitiva, né, e discordar de mim. Mas vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar o exemplo do perdão. Aí eu lanço a pergunta para você. Existe perdoar demais ou perdoar de menos? Gera uma confusão, né, mental. Aí você fica, será que existe perdoar demais ou perdoar de menos? Chega à conclusão que deve existir perdoar demais ou perdoar de menos. Então vou alterar essa pergunta. Jesus Cristo perdoava demais ou perdoava de menos? O que você me diz? Jesus Cristo perdoava demais ou perdoava de menos? Será que todas as pessoas que recorriam à salvação de Cristo para se redimir, Jesus Cristo questionava elas se elas estavam com pecados acima do que deveria ou abaixo do que deveria? Será que elas estavam pecando demais ou pecando de menos? Será que Jesus restringia-se apenas para as pessoas que tinham uma moderação de pecado? Claro que não. Jesus perdoava porque o perdão é um estado em que se admite a máxima de equilíbrio. Existe o perdoar e ponto. Não existe perdoar de menos ou perdoar de mais. O mesmo a gente pode se referir, por exemplo, quando você vai se confessar diante, né, de um padre, de alguma instituição religiosa, para redimir os seus pecados. A você que é cristão, que tem na sua vida realmente essa prestação de serviço, né, os fundamentos, o fundamentalismo do cristianismo, seja ele católico, pentecostal, protestante. O ato de se confessar, na verdade, para ambos, tanto para o sujeito que irá se confessar, quanto ao padre, quanto ao outro orientador espiritual, né, que irá fazer essa passagem, né, de se redimir do perdão. Então você vai se confessar lá com o seu orientador espiritual, né?
E de repente, eu sei que tem certos pecados que são considerados para as instituições religiosas como não dignas de perdão. Mas vejamos bem, quando a gente sai dessa categoria e vai realmente se redimir por outras situações, o padre ele não vai estabelecer uma categoria de pecado. Ele não vai querer saber se você pecou demais ou pecou de menos. Simplesmente ele vai ter que perdoar você. É a mesma coisa que você não vai selecionar os pecados que você quer realmente serem perdoados ou não querem ser perdoados. Você vai ter que admitir um estado de espírito do perdão para que esse perdão prevaleça sobre as coisas que você pretende se redimir. Então vejamos bem que todos esses princípios e valores tidos como valores humanos, na verdade são princípios voltados ao estado de espírito, que são a máxima de equilíbrio que você mesmo pode proporcionar a si mesmo. Tanto no amor quanto no perdão, na felicidade, busque equilibrar-se, busque saber as suas diferenças, a sua luz e sombra, o seu bem e o seu mal, o seu quente e frio. Busque entender as suas polaridades, seus fatores extremófilos, para poder entender de onde vai partir esse equilíbrio, de onde vai partir essa finalidade. Então, para a gente realmente colocar isso em prática, entende? E buscar esse equilíbrio máximo dentro de você, de acordo com a sua subjetividade, de acordo com a sua espiritualidade, de acordo com a sua perspectiva de consciência, a gente vai ter um vídeo que dará continuação a esse mesmo, nessa mesma abordagem, nesse mesmo conteúdo, só que explicitando melhor categoricamente, por exemplo, utilizar o amor ou o perdão, de como nós podemos admitir esse estado de espírito, como podemos passar a ter controle sobre essas forças que são opostas. Então, eu quis trazer aqui para vocês que o princípio da polaridade, em literatura, ele expressa essa polaridade, mas a fim de quê? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de eu saber que tudo é dual, sem ao menos admitir controle desse dualismo? Para que vai me servir esse dualismo, essa dualidade? Então é isso que nós vamos entender no próximo vídeo. Como realmente você pode admitir controle sobre essas forças, como você pode entrar nesses estados de espíritos, assim como Jesus Cristo, como Buda, como Gandhi, Zarathustra, todos os outros conhecedores do espiritual, do autoconhecimento, tudo que rege essa magia. Então nós nos vemos no próximo vídeo trazendo justamente a forma pragmática de estabelecer esse estado de espírito. Eu agradeço a todos.